João capítulo 16, versículo 7 a 11, da palavra do Senhor nessa noite. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Louvado seja Deus. Aqui são as últimas horas, as últimas instruções de Jesus para com os discípulos. Ele está próximo da sua crucificação. João está narrando esse momento, esse cenário. E Jesus vai falar algo muito importante, irmão. Muito importante para os discípulos daquela época e muito importante para mim e para você nesse tempo que estamos vivendo até Jesus voltar, pois estamos aguardando a volta do Senhor. E nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo hoje está denunciando que a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos, mais perto. Tudo que está acontecendo, tudo que nós temos visto, irmão, nessa terra, tem prenunciado a volta do Salvador. Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Já tem 2025 anos, 2026 anos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E ainda nesse momento, quando Jesus caminhando com os discípulos, dando instrução, falando do amor de Deus, falando das verdades espirituais para os seus servos, seus discípulos, mostrando as verdades, sabendo Jesus que iria para a cruz, que morreria, ressuscitaria, mas depois ascenderia aos céus, não ficaria mais com eles presencialmente, não estaria mais junto caminhando sobre a terra. Ele faz uma promessa poderosa. Ele faz uma promessa a todo ser humano na terra. Eu quero dar uma pausa aqui e lembrar para você que lá no Éden, quando Eva come do fruto, quando eles se afastam do Senhor, quando Deus tira Adão e Eva do jardim, por causa da sua rebeldia, do seu pecado, e eles agora ficam fora da comunhão com o Senhor, não porque o Senhor o quis, mas porque o próprio homem buscou a desobediência e se lançou fora da presença de Deus. E de lá do Éden até a cruz de Jesus, o homem ficou só. O Senhor teve contato com homens e mulheres piedosos ao longo do tempo, das eras, pessoas que tinham o coração aberto para Ele, pessoas que queriam ter um contato com o Criador, buscavam o Senhor de alguma forma. Deus se revelou a homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que buscavam o caminho da paz, da verdade. Deus foi se revelando, mas o pecado que a humanidade recebeu após a desobediência criou uma parede, uma barreira que impedia um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento duradouro, realmente de intimidade com Deus. E o tempo passa, Jesus vem, e com Jesus Ele lida com os nossos pecados na cruz. A Bíblia diz que Jesus morre, paga o preço pelos nossos pecados. Essa é a grande verdade do Evangelho. Jesus paga o preço dos nossos pecados. Todas as curas, todos os milagres, todas as bênçãos que eu e você recebemos são presentes da parte de Deus, porque Jesus fez uma obra que homem nenhum poderia fazer. Jesus pagou um preço que homem nenhum poderia pagar, que animal nenhum poderia pagar naquela cruz. Jesus derramou um sangue puro de um justo, morrendo em meu, em seu lugar, pagando o preço de dívida que nós tínhamos diante do Senhor, para nos trazer vida e vida com abundância. Por isso nós estamos aqui nessa noite, louvando o Senhor pela obra que Ele fez na cruz por nós. Enquanto Jesus não vinha na cruz, depois da queda de Adão, a humanidade andou só. Irmão, o homem andou sozinho sobre a terra, sem a presença de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1, 2 e o 3, você vai perceber que Deus estava no jardim com eles. E havia uma comunhão plena, uma comunhão perfeita, onde Deus interagia com Adão e Eva, e ambos interagiam ali naquele jardim.
Havia uma intimidade, havia algo pleno entre eles. Mas quando a desobediência entra, quando o pecado entra, então Deus não consegue mais conviver com o homem por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus encobre o seu rosto de nós para que não veja as nossas iniquidades, porque o Senhor é santo. Mas mesmo assim Ele continua amando a humanidade. Deus não descartou a humanidade, Ele continua amando. Mesmo o homem e a mulher sendo rebelde, mesmo o homem e a mulher sendo ingrato, Deus continua amando a humanidade. A prova do amor de Deus é a cruz de Jesus, irmão. É Jesus morrendo por pecadores que não merecem. Jesus vem à cruz sem culpa nenhuma e toma a nossa culpa sobre Ele e morre pelos nossos pecados, demonstrando o seu grande amor pela humanidade. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus prova o seu amor? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor não é com palavras, Deus prova o seu amor é com gesto de grandeza. Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor dando o seu único filho pela humanidade que não merecia. Agora entenda, irmão, de Gênesis até a cruz, de Adão até Jesus, a humanidade andou sozinha. Na cruz a obra de Deus é consumada, Jesus morre na cruz. Depois da cruz, a obra de Deus explode sobre a terra e Deus estabelece a sua igreja. Nós estamos aqui e nesse momento há várias igrejas reunidas adorando o mesmo Deus que nós estamos adorando nessa noite. E depois da cruz, Jesus caminha sobre a terra por espaço de 40 dias. Ele aparece para um, aparece para outro e aparece para outro. Apareceu para Maria, para Pedro, para Tiago, para João, para Tomé. Foi aparecendo para um, para outro e para outro, 40 dias. Jesus sobe aos céus. Enquanto Jesus estava na terra, Jesus caminhava com os discípulos. A presença do Senhor estava com eles dia após dia. Mas havia uma preocupação no coração de Jesus. Ele disse: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Aí Jesus estava dizendo o seguinte: vai chegar o momento que eu vou embora, e eu preciso ir, porque quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. Aleluia. E Jesus diz: e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, Jesus foi, depois de 40 dias de ressuscitado, Ele foi para o céu. Mas depois de 10 dias que Jesus sobe assunto aos céus, Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a terra, sobre a igreja que estava em oração. O Espírito Santo desce sobre a igreja e o Espírito de Jesus começa a mover a sua igreja de forma sobrenatural. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão: quando o Espírito Santo vem à terra, é o recado de Deus que Ele não quer deixar o seu povo sozinho. Nesse momento, nessa hora que eu falo com você, tem muita gente andando sozinho sobre a terra, sem a presença do Espírito de Deus. Mas nós buscamos e temos a presença do Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que tem nos sustentado dia após dia. Sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Tem muita gente triste, sozinho, cabisbaixo, desanimado, com vazio na sua alma, com vazio no seu coração, porque não tem a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aqui, e Jesus dá Ele para quem quer e quem deseja. O Espírito Consolador que foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo divino. Aleluia! O Espírito Santo que nos convence do pecado, irmão. Lembra do pecado de novo, o pecado de Adão lá atrás. É o Espírito Santo que vem em mim e vem em você e mostra a realidade desse mundo caído. É o Espírito Santo que mostra a nossa realidade. Não é o pastor que aponta, não é a pastora que aponta, não é o irmão que aponta. É o Espírito Santo que mostra para você a realidade. Ele é Deus vivendo dentro da igreja. Ele é Deus vivendo dentro do coração quebrantado e contrito. Ele é aquele que muda, aquele que transforma, aquele que faz a obra da regeneração, da salvação e da libertação. Jesus disse: quando Ele vier, e Ele já veio, irmão. O Espírito Santo já veio.
E faz muito tempo que Ele já veio e está aqui nessa noite em nosso meio. Como eu disse para você, irmão, todo milagre que nós recebemos, toda bênção que nós recebemos, toda porta aberta que Deus entrega em nossas vidas são presentes. Porque o maior milagre é a salvação, o maior milagre, o maior presente é a presença do Espírito Santo em nós. E tudo aquilo que nós recebemos de bênção são presentes que Deus nos dá, são bônus daqueles que Deus nos dá, porque nós vivemos a fé e cremos na palavra do Senhor. Você foi curado, é um presente de Deus. A porta foi aberta, é um presente de Deus. A vitória chegou sobre a sua vida, é um presente do Senhor. Mas maior do que qualquer bênção é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. Você não vai ficar sozinho. Vai ter problema, vai ter circunstância, vai ter luta, vai ter prova, mas Deus vai estar junto com você. Deus vai estar dentro de você. Deus vai estar dentro de você, fazendo você triunfar sobre circunstâncias e adversidades. Jesus estava dizendo: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Essa é a diferença do Evangelho para as religiões, irmão. Nas religiões eu preciso fazer sacrifício e fazer alguma coisa de fora para agradar o falso Deus. Mas no Evangelho não. No Evangelho o próprio Deus vem habitar dentro de mim e de você, e faz do meu coração e do seu coração um altar. Ele acende o fogo, a chama do Espírito aqui dentro. No tempo de frio, há fogo aqui dentro. No tempo de escassez, há alegria aqui dentro. No tempo de prova, a alegria do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Irmão, imagina você andando sozinho, um mundo caótico, um mundo perdido, sem esperança. Olha a obra que Jesus fez. Ele foi, mas ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar como? Eu vou voltar através do Espírito Santo. Eu vou habitar dentro de você, para que você não fique só, para que você não viva sozinho, para que você tenha, aleluia, segurança, para que você tenha estabilidade espiritual. Eu vou caminhar dentro de você até que Jesus volte nas nuvens para buscar a igreja. O Espírito Santo está conosco, irmão. É por isso que nós estamos de pé. Eu me lembro que anos atrás, antes de nós recebermos essa verdade e antes de conhecermos o Evangelho e Jesus, andávamos sozinhos. Havia um vazio existencial, um vazio na alma, um vazio na consciência, o pensamento. E agora, depois que morre, o que acontece? O que vai acontecer no futuro? Não tinha entendimento, um vazio lá na alma, até que conhecemos o Senhor. E o vazio que nós dizemos na alma, o vazio na realidade é o lugar de Deus que nós tomamos para nós, e nós não sabemos resolver os nossos problemas porque o lugar de Deus está vazio, e é só Deus que nos ajuda a resolver as circunstâncias e que nos mostra o caminho certo a seguir. Enquanto Deus não está no lugar que é dele, lá naquele lugar que é vazio, que é o lugar onde Deus deve operar, que ocupa todo o centro da nossa alma, das nossas decisões, das nossas vontades, enquanto Deus não está naquele lugar, nós vivemos em crise, irmão. Vivemos em crise, em tristeza, em angústia, em lamúria. Mas quando Deus entra ali naquele lugar, irmão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece não está lá, aquele que me fortalece está aqui. Por isso que eu digo, não importa a circunstância, o problema, a prova, porque o Senhor está por lá de dentro, não está por lá de fora. Aí Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. A palavra é Consolador. O Consolador é aquele que consola, aquele que traz alegria, aquele que está ali dando a cada dia sustentação, capacidade, orientação. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito de Deus nós estamos sozinhos, capengando sobre essa terra, esse mundo de trevas. Mas se você tem o Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu coração, aleluia, as coisas mudam de figura, irmão. Louvado seja Deus. Jesus disse: todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Preste atenção, Deus estava por fora, Jesus estava por fora caminhando com os discípulos, por fora. Agora Jesus disse: todavia eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo vai vir. Só que ele não vai ficar do lado de fora, ele vai ficar do lado de dentro. Por isso que antes de você pedir, antes de você orar, ele já sabe, irmão. Antes da dor chegar, ele já sabe.
Antes da crise se instalar, Ele já sabe. Antes do problema, Ele já sabe, porque Ele está dentro, Ele não está fora. Aleluia. O Espírito Santo veio para nos consolar, sim. E Jesus disse: Ele virá para consolo. E Ele disse: e quando Ele vier, Ele convencerá. Outra palavra poderosa: Ele convencerá o mundo. Irmão, só Deus pode convencer o coração do pecador. Só Deus pode convencer o coração da pecadora. Eu não posso, você não pode. O dinheiro não pode. As influências não podem. Só o Espírito Santo pode convencer o homem. E o Espírito Santo está aqui falando comigo, com você. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo me convence todo dia que sem Jesus eu não posso. O Espírito Santo me convence todo dia que sem essa palavra eu não posso. O Espírito Santo me convence todo dia que se eu não buscar, se eu não orar, se eu não estar na presença de Deus, aleluia, estou perdido. O Espírito Santo vem e Ele convence o homem do pecado. Do pecado. Você sabia que as pessoas estão dizendo aí fora nesse mundo: não tem mais pecado, não existe pecado. Jesus morreu na cruz por todos, Ele amou a todos, e agora não tem mais pecado. Tem pecado sim, irmão, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E quem vai convencer que eu sou pecador? O Espírito Santo e a palavra. É o Espírito Santo e a palavra que me convence dessa realidade. Porque se não fosse isso, já era. E que bom que eu e você estamos aqui, estamos ouvindo em alto e bom som, que o Espírito Santo nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Por que Ele nos convence do pecado? Por causa do perigo, irmão. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus prometeu é vida eterna, não é morte eterna. O que o Espírito Santo vem para fazer na minha vida e na sua vida é vida eterna, não é morte eterna. Aleluia. Aí Ele diz: do pecado porque não creem em mim. E muitas pessoas não creem em Jesus, não creem e não recebem a palavra do Senhor. Por que não recebem? Vamos na Bíblia, eu vou voltar aqui no capítulo 3 de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Para que tenha a vida eterna. É no presente, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio para salvar a humanidade. E agora eu digo para você, irmão, nesse momento a porta da graça, a porta do céu, a porta celestial está aberta para a salvação. Todos aqueles que se achegarem a Jesus, que abrirem os seus corações, que se entregarem ao Senhor, recebem graça, recebem salvação, recebem perdão. Porém a Bíblia diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê, a Bíblia não está falando será condenado, a Bíblia está dizendo está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E todas essas obras que a Bíblia está falando, João está narrando, são as palavras do próprio Jesus. Obras que são reprovadas porque estão nas trevas, obras que fazem parte do pecado, obras que fazem parte do terror e do horror desse mundo, que homens e mulheres estão praticando, porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia diz: mas quem pratica a verdade, aliás, versículo 20,
Versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus é a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você percebe, irmão, que as obras falam do pecado, fala da maldade, fala das trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, porque está na presença de Deus, porque o Espírito Santo habita no coração que deseja pela luz do Senhor. Irmão, essas obras vão identificar a nossa eternidade. Essas obras identificam a nossa eternidade, ou na luz ou nas trevas. O Espírito Santo está aqui, amém? O Espírito Santo tem falado com a igreja. A Bíblia diz, irmão, e como o Espírito Santo fala, e eu vou falar para você, eu estou aqui sentindo o calor da presença do Espírito de Deus. Você lê Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, são 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Em todas as cartas o Espírito Santo está falando, e no final de cada carta diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça, e eu tenho ouvido, e você tem ouvido, e todos aqueles que estão ouvindo, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo está aqui nessa noite para convencer você e eu que não dá para andarmos sozinhos, ou nós andamos de mãos dadas com Ele, então nós estamos perdidos. Ou nós damos as nossas mãos ao Senhor e andamos com Ele, e com Ele não negociamos a nossa vida, ou então nós estamos perdidos. Irmão, já faz quase 25 anos que nós demos as mãos com Jesus e nós não soltamos, porque nós sabemos que sem Jesus nada nós podemos fazer. Aleluia. Sem Jesus não dá. Se com Jesus é difícil, irmão, imagina sem Ele. E muitas pessoas amam, muitas pessoas criticam, muitas pessoas viram a cara. Eu não quero saber, eu só quero é Deus, eu só quero a presença dEle, eu só quero a palavra dEle, eu quero a presença do Espírito Santo em minha vida, em minha casa. É o Espírito Santo que vai me mostrar o que está certo, o que está errado. É o Espírito Santo que vai me guiar no caminho da verdade. Lembre-se, irmão, estamos em um mundo de trevas. Quando você lê Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10... a Bíblia está dizendo ali, através do apóstolo Paulo, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual nesse mundo. Leia Efésios capítulo 6, versículo 10 na sua casa. Guerra espiritual. Ele diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quantos dias mau nós passamos? Quantos dias mal nós temos visto nesse mundo? Somos convidados por Deus a nos revestirmos da armadura espiritual. Verdade. Olha o que contém a armadura de Deus: a verdade. Calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os princípios celestiais, que vai nos revestir por dentro e por fora, diante das nossas circunstâncias. O texto continua dizendo, se você ler Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades no mundo espiritual, nas regiões celestiais, contra tronos, príncipes, dominadores desse século, neste mundo tenebroso, diz a Bíblia. Estamos diante de um mundo tenebroso. Tem gente que pensa que esse mundo é um parquinho, irmão. É um playground, é um lugar só de diversão e de passeio, de alegria. Esse mundo é um lugar de guerra espiritual. E eu vou falar para você: a guerra e o interesse do mundo espiritual do lado das trevas é a minha e a sua alma. Tem Jesus de um lado, aleluia, morrendo na cruz por mim e por você, para nos resgatar de volta para Deus, porque o pecado nos roubou de Deus. Lá no Éden o pecado nos arrancou literalmente da presença de Deus. Adão foi expulso do jardim.
Mas Deus não se afastou do homem, mas não dava mais para ter comunhão por causa do pecado. Quem se apropriou do homem? O próprio Satanás, irmão. Porque o pecado é obra do inimigo. Mas Jesus vai na cruz e resolve a dívida que eu e você fizemos em Adão. Pagou o preço, resolveu o problema. Por isso nós corremos para Jesus, porque nele está o perdão e a justificação. Aleluia. Por isso nós corremos para Jesus, porque é Ele que envia o Espírito Santo e nos dá sustentação por dentro. Aleluia. Para não andarmos sozinhos, porque estamos na guerra, irmão. Aí você fala assim, mas guerra, pastor? A guerra lá no Oriente Médio agora. O Irã, lá com Israel, os Estados Unidos, lá tá aquela situação toda. Guerra sim, guerra física dos homens. Mas existe uma guerra todos os dias. A guerra pela minha e pela sua alma. Jesus pagou o preço para resgatar as nossas almas para Deus. E do outro lado está Satanás, estão os demônios, lutando para saquear as almas e levá-las ao inferno. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus. E dentro do contexto da armadura está a presença do Espírito Santo, irmão. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Aleluia, o Espírito Santo que vai nos sustentar. O recado para você e para mim hoje, nessa noite, irmão, é que todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor são presentes. E Deus pode te abençoar nessa noite, se Ele quiser. Ele pode derramar uma bênção, fazer um milagre, abrir uma porta, isso é presente. Mas o recado nessa noite, mais importante para mim e para você, é que eu e você não podemos andar sozinhos. Devemos dar as nossas mãos ao Espírito Santo e caminhar com o Senhor sobre a terra. São dias maus e dias de trevas, e sem a presença de Jesus nós não conseguimos. Não conseguimos. É o Senhor que nos mostra, que abre os nossos olhos espirituais, que nos mostra a sua vontade. Você percebeu que no texto de João 16:8 diz que Ele convencerá? Eu não consigo convencer você de nada, irmão, mas o Espírito Santo consegue convencer a você e convencer a mim da vontade do Senhor. Consegue convencer o seu coração e o meu coração de que esta é a verdade. Consegue convencer o meu coração e o seu coração que eu preciso andar com Ele, que sem Ele eu estou perdido. Andar sozinho é um risco iminente, se nós já temos um companheiro, um amigo, um consolador que vai estar conosco todos os dias. O Espírito Santo está aqui, aleluia. A palavra de Deus está dizendo, e o Espírito de Deus está dizendo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco através da palavra. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco. Todos os dias o Senhor nos sustenta por dentro, Ele nos guarda. Paulo, quando escreve para os Coríntios, ele vai dizer o seguinte: olha, nós somos como vaso de barro. Um vasinho de barro, irmão, simplesinho, deu uma batidinha, quebra. O vasinho é simples, mas o que está por dentro é poderoso. Ele diz assim: somos como vaso de barro. Passamos sofrimento pelo lado de fora, angústia, perseguição, provas, mas pro lado de dentro existe um poder, uma excelência. Aleluia, para que a glória seja dele e não nossa. Aleluia, por fora nós sentimos por sermos um vaso de barro, mas por dentro está a presença do Espírito Santo inabalável. Aleluia. Por que é que você acha que esse vaso ainda está inteiro, irmão? Porque você acha que esta casa ainda está de pé? Porque a presença do Senhor está aí. Se a presença de Deus não estiver, já era. Por isso, a cada dia, não se esqueça do seu amigo consolador. Amém? Quando você levantar, dobre o seu joelho e diga para ele: bom dia, Espírito Santo. Faz a tua obra hoje em minha vida. Senhor, faz o teu propósito hoje em minha vida. Faz a tua vontade, me conduz no teu propósito, Senhor. Faz a tua vontade. Não quero andar sozinho, não quero andar sozinha, não quero decidir por mim mesmo, não quero fazer as minhas escolhas, mas quero estar no centro da vontade do Senhor a cada dia. Amém? Não ande sozinho, dê as mãos ao Senhor, confie no Senhor, confie na palavra de Deus. Eu quero terminar com o Salmo 37, abra sua Bíblia aí. Salmo 37, verso 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Só a presença do Espírito Santo pode trazer descanso em nossas vidas. Davi estava dizendo: confia no Senhor e faz o bem. Você vai habitar na terra e você vai viver verdadeiramente a bênção do Senhor. Deleita-te também no Senhor. A palavra deleite, irmão, me deleitar, me agradar, ter prazer no Senhor, ter prazer na presença de Deus, na palavra de Deus. Davi leva isso para algo mais superior. Não é para religião, não é para algo religioso. Eu vou lá para adorar a Deus, afinal de contas eu preciso lá cumprir o meu rito. Não! Ele está falando de algo prazeroso. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom me agradar, me deleitar na palavra do Senhor. Como é bom estar com os meus irmãos e ouvir a voz do Espírito Santo falando no meio da igreja. Davi estava dizendo: deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Irmão, às vezes o que deseja o teu coração não é o que deseja o coração de Deus. Como assim, pastor? Às vezes o que deseja o teu coração hoje não é o que deseja o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito Santo operando em nós. Nós pensamos de um jeito, Deus faz de outro, muito melhor, irmão. Nós pensamos que é aquela porta que Deus vai abrir, Deus vai abrir uma porta muito maior. Deus sempre vai fazer além da nossa expectativa. Agora tem uma coisa aqui que nós temos que perceber. Davi está dizendo: deleita-te também do Senhor, e Ele considerar o desejo. Primeiro vem o deleite, irmão. Primeiro eu me alegro, primeiro eu me agrado, primeiro eu tenho um desejo genuíno de estar na presença dEle. Eu não venho cultuar por obrigação, não sirvo a Deus por obrigação, não sirvo por medo do inferno, não sirvo porque o pastor está olhando. Eu sirvo a Deus porque eu amo, porque eu desejo, porque eu tenho prazer na presença do Senhor. Davi estava dizendo: deleita-te no Senhor, se agrade no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Quando há deleite verdadeiro em mim, em ti, pela presença de Deus, Deus vê lá o íntimo do seu coração, irmão. E quando nós nos deleitamos no Senhor com tanta profundidade, eu vou dizer para você: o desejo do seu coração vai ser o desejo de Jesus, o desejo do seu coração vai ser o desejo do coração de Deus, e Deus vai cumprir isso na sua e na minha vida. Aleluia! Quando nós nos deleitamos no Senhor verdadeiramente. E aí Davi segue dizendo no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega, confiança, e o projeto de Deus vai ser feito. Amém? Começa com entrega e com confiança, e Deus vai fazer. Quando que Deus faz? Quando que Deus responde? Quando eu me deleito no Senhor, quando eu entrego, quando eu confio, então Deus faz. Aleluia! Espírito Santo, faz a tua obra nessa noite. Espírito Santo, faz a tua obra no nosso coração nessa noite e pelas nossas vidas. Descansa no Senhor e espera nele. Louvado seja Deus. Vamos nos deleitar na presença do Senhor, e deixe que o Espírito Santo, o nosso amigo, nosso companheiro, aleluia, possa nos conduzir. Não é tempo de andarmos sozinhos. Deus já providenciou o amigo, o conselheiro, o companheiro, o consolador está aqui conosco. Fecha os teus olhos. Te exaltamos, Pai, te glorificamos, te exaltamos nessa noite, bendizemos, porque enviaste o Consolador que está conosco e tem nos convencido a cada dia do pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá sobre essa terra. Te louvamos pelo Consolador que habita em nós, em nossa casa, e que tem nos sustentado por dentro e por fora a cada dia. Te bendizemos porque não andamos mais só, mas o Senhor caminha conosco e nos dá a força que precisamos, Pai.
Nessa noite, ó Deus, fortalece a tua igreja e todos aqueles que ouvem a tua palavra. Ó Deus, alcança, e onde houver um coração quebrantado e contrito, Espírito de Deus faz a tua obra. Espírito de Deus, convence o coração quebrantado e contrito. Convence, Senhor, porque a obra que o Senhor iniciou, que o Senhor começou, o Senhor vai terminar até o dia de Jesus. A obra que o Senhor começou, Pai, homem e mulher não pode parar. A obra que o Senhor começou em nossas vidas, na vida de cada homem, cada mulher nessa terra, o Senhor vai terminar, porque a obra quem começou foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não foi homens. Aleluia. Os homens podem correr para a direita, para a esquerda, aleluia, mas não fugirão da tua presença, porque aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. O Espírito Santo está aqui falando comigo e com você. O Espírito Santo está operando na tua casa, no coração do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. O Espírito Santo está operando uma obra que você não pode, que homem não pode, mas Ele pode. O Espírito Santo está convencendo os corações dessa noite, aleluia, os corações dessa noite que estão quebrantados e contritos à voz do Senhor. Aleluia, a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar, aleluia, isso é fato. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Estenda suas mãos a Ele, recebe nessa noite a bênção do Senhor, recebe o milagre sobre a tua vida, aquilo que você veio buscar, a tua cura. Eu declaro e profetizo sobre o teu espírito e sobre o teu corpo nessa noite. Recebe, seja curado em nome de Jesus, e seja repreendido agora toda a obra contrária do mal, caia por terra em nome de Jesus. Que se manifeste a glória e a bênção do Senhor sobre você e sobre a tua casa, e que o Espírito Santo encha esse lugar e traga convicção da sua presença no teu coração e na tua casa, que sem Ele, eu e você nada podemos fazer. Aleluia, diga amém, Jesus. Aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja